Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo Espírita. Nosso tema de hoje é sobre as origens da psicose na visão espírita. Para isso a gente trouxe o psiquiatra Flávio Braun Fiorda, que é presidente da Associação Médico Espírita de Santos e é coautor de um capítulo no livro Psiquiatria Iluminada, editado pela AME Brasil. O livro reúne artigos sobre diversos temas da saúde mental à luz da doutrina espírita. Seja muito bem-vindo, doutor Flávio, tudo bem? Oi, Ana Cristina, boa noite, muito obrigado pelo convite, as colegas também, Miriam e Tânia, pela presença, pelo convite. Estamos aqui trabalhando em nome de uma causa maior, né? Essa causa não é pessoal, é uma causa muito maior do que a gente possa ter ideia, né? E a gente está aqui para debater um tema muito interessante que gera muitas dúvidas e que o meio espírita também deve ter muitas experiências nas casas espíritas. E uma das funções da Associação Médico Espírita é juntar o que a gente aprende na faculdade, na residência, nos cursos, com a literatura maravilhosa de André Luiz, né? Então vamos bater um papo hoje à noite com isso. E a gente leu o capítulo nesse livro da Psiquiatria Iluminada, depois a gente vai pedir para o nosso estúdio colocar a imagem, né, do livro, mas nesse artigo você define psicose como um transtorno cujos sintomas envolvem perda e contato com a realidade através de delírios, alucinações, desorganização do pensamento e o não reconhecimento desses sintomas. Seria como que uma alteração radical da personalidade e da ruptura do juízo crítico da realidade e da própria consciência do indivíduo. Então, por essa descrição, a gente já vê como a psicose uma questão gravíssima, né, da saúde mental. E nesse seu artigo, você diz que existem dois tipos de psicose, a de origem orgânica e a esquizofrênica. Então, a gente vai começar a perguntar quais são esses dois tipos, né, e por que isso afeta, como isso afeta a pessoa? Então, a gente pode ter essa definição do ponto de vista classificatório, né? A psicose, ela é um transtorno, é uma consequência de uma situação psiquiátrica aguda ou crônica. Então, a pessoa pode ter uma depressão e chegar numa psicose, uma depressão psicótica. Ela pode ter um transtorno afetivo bipolar e chegar num transtorno psicótico também. Ela pode ter até um transtorno obsessivo-compulsivo e chegar num transtorno psicótico. Ela pode ter usado substâncias ilícitas, como cocaína, maconha, e aí chegar num transtorno psicótico. E ela também pode ter a famosa esquizofrenia e também chegar a um transtorno psicótico. Em termos estatísticos, é mais comum, mais frequente, a esquizofrenia gerar um surto psicótico, não que os outros não possam gerar também. Por isso que a gente considera também, pela Associação Médico Espírita do Brasil, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a maconha é uma droga esquizofrenizante, porque ela pode gerar um transtorno psicótico, a pessoa desagrega do senso da realidade e ela não volta mais. Então, esse capítulo, basicamente, né, ele vai se ater, em sua maioria dos casos, à doença F20, esquizofrenia. Nós não temos um exame médico de imagem ou exame de sangue que você comprove essa doença. Essa doença ela é observada no comportamento, nos sinais e sintomas que o paciente vai apresentando ao longo do começo da sua vida, da adolescência principalmente, encaminhando-se para a vida adulta, e você percebe essa variação de sintomas, como você mencionou agora há pouco, né? Então, o transtorno psicótico, ele pode ser causado por várias situações na psiquiatria. Na esquizofrenia, a gente observa principalmente os delírios, alucinações, a cisão da realidade, a dissociação da realidade. A pessoa não está assim alinhadinha, ela está desalinhada. Às vezes ela não sabe
quem é ela, onde ela está, o que está falando, o que está fazendo, mistura vários assuntos ao mesmo tempo, não consegue completar uma frase, o seu rendimento escolar vai caindo quando está na adolescência, ele não consegue se socializar, vai se isolando, às vezes ficando agressivo. É um conjunto aí de sintomas, distúrbio de alucinações, de conteúdo, de curso de pensamento, de comportamento. É um conjunto de sinais e sintomas que vai classificando nas situações da psiquiatria, né? Ou seja, Então, entendi que essa pessoa nasce com essa questão, não é isso? ela nasce com essa questão, a medicina tradicional entende que é uma questão de herança genética, que tem mais chance de possibilidade de transmissão de geração a geração, mas também poderia ser associada a fatores externos, comportamentais, aos quais a pessoa não sabe lidar com algum momento da sua realidade, é um fato traumático, estressante, ou ela sofreu um abuso de qualquer maneira, e de repente ela se dissocia da realidade e não volta mais na sua plenitude. Então, fatores ambientais, fatores de violência psicológica, violência física, uso de substâncias, como eu falei agora há pouco, também podem induzir a pessoa a sair da sua realidade plena, de saber com a sua consciência se está orientado, desorientado, e aí vem aí as consequências, né? E a pessoa sofre bullying, é tirado sarro, é o famoso louco, entre aspas, né? E aí vem toda uma consequência social disso, né? Thelma? Doutor Flávio, eu até, no seu livro, né, no livro que o senhor em conjunto, né, trabalhou, Uhum. no capítulo, se eu não me engano, é capítulo 10, né, meninas? Do livro Psiquiatria Iluminada, Uhum. ao capítulo que o senhor fala, que o senhor, seu artigo, né, o senhor esclarece como a Pode chamar de psicose... você, então. Oi? Pode chamar de você, não precisa chamar de senhor. Ah, então tá ótimo. Que você aborda e você esclarece que a psicose pode ter influência espiritual. Aí eu gostaria que o senhor abordasse em relação a isso, né? Porque a doutrina espírita, né, tem tudo a ver com... Queria deixar um adendo e uma questão de justiça até. Esse capítulo eu não escrevi sozinho, eu escrevi com a Giovana Campos. Você acha que vocês viram aí? A Giovana, isso, é uma coautoria, fizemos aí a 4 mãos, né? Ela é minha esposa e é psicóloga de formação. Então, não por acaso estamos juntos aí por vários motivos, né? Uhum. Até agora profissionalmente falando. Então, com muita alegria que eu falo, é uma coautoria junto com ela, né? Então, na Associação Médico Espírita, a gente estuda a teoria da reencarnação. E a gente sabe que nada acontece por acaso, aquele velho chavão, né? Então, nós entendemos que não podemos generalizar, mas talvez uma boa parte dos casos da esquizofrenia, o que pode ter acontecido para ver, digamos, sair um pouquinho da linha mediana da lucidez, que todos nós temos uma lucidez mínima, né? E a gente consegue sobreviver à vida e se relacionar com as pessoas. Então, a pessoa, ela nasce com aquela tendência genética. A tendência genética é manifestada anteriormente por alguma má formação ou cicatriz a nível perispiritual. Como que isso aconteceria? Provavelmente, em várias encarnações sucessivas, qual de nós já não errou em algum momento? Todos, nessa vida ou em vida passada, tanto faz, né? E a gente não está fazendo julgamento moral de absolutamente ninguém. O que acontece é que, pela lei de ação e reação, causa e efeito, o passado não se apaga dentro de nós. Ele fica armazenado no nosso inconsciente e no nosso perispírito. Então, as nossas virtudes, nossos defeitos, pontos fracos, pontos fortes, aquilo que fizemos de certo, de errado, de bonito ou de feio, está num arquivo, um arquivo imaterial, que não está no cérebro necessariamente. Nesse arquivo imaterial, nós trazemos aí algumas situações onde nós podemos ter usado e abusado ou de poder, ou da nossa inteligência,
e a gente pode ter usado e abusado no malefício de terceiros. Pelo cultivo da raiva, pelo cultivo da vaidade, pelo cultivo da nossa arrogância, da nossa prepotência, de um poder que nós tínhamos de alguma situação, de alguma encarnação. Claro que isso também existe na vida presente e em situações para várias pessoas. Estamos num planeta cujo título é de expiação e provas a caminho de uma transição, né? Isso nos explica a doutrina espírita. Mas em vidas passadas nós não tínhamos essa noção. Então, entre matar e morrer, a gente preferia mais matar. E não pensávamos 2 ou 3 vezes para isso. Nesse aspecto que podemos ter lesionado a vida de terceiros e provocado realmente um dano kármico ao outro ou a mim mesmo, eu vou, digamos, atrofiando em algumas situações partes que hoje nós entendemos que estariam disfuncionais do nosso cérebro, não por acaso. A parte que nos traz a lucidez, a coerência, a consciência plena do que somos, falamos ou fazemos. E aí nós viemos, entre aspas, com esse defeito, se eu posso dizer assim, de fabricação, que não é culpa necessariamente do meu pai, da minha mãe, na genética materna ou paterna. Eles simplesmente foram um instrumento para eu vir nessa vida com essa determinada característica ou tendência. Isso vale para qualquer situação de saúde e doença, qualquer patologia orgânica. Nas doenças mentais, isso também não fugiria à regra. Então, nesse aspecto, a gente costuma dizer assim, se eu posso ter, eu que sou aparentemente normal, né? Que não tenho um diagnóstico psiquiátrico de cunho assim, que gere tanto sofrimento, apesar que eu posso dizer que neurótico todos nós somos, né? Nesse aspecto, assim, ninguém foge a essa regra. Mas eu não tenho uma doença mental grave, um transtorno desse aspecto que estamos começando essa roda de conversa hoje. Então, nessa linha de raciocínio, nós que somos aparentemente normais, a gente pode ter feito coisas erradas, digamos assim, no varejo. As doenças psiquiátricas mais graves, pela literatura espírita, nós podemos ter feito coisas não muito corretas, meio que no atacado. E, nesse aspecto, um poder limitador pela lei de ação e reação, de causa e efeito, entra aí as situações kármicas. Então, as situações kármicas, introduzindo esse assunto espiritual, né, que a nossa colega trouxe aqui nesse questionamento, ela se faz de uma maneira programada. Então, nesse aspecto, o karma não é necessariamente um fardo, uma coisa de punição, uma coisa, entre aspas, ruim ou pesada, mas sim uma programação de ajuste, uma programação reencarnatória. Assim como eu, na minha vida presente, atual, eu sou do sexo masculino, eu sou médico de profissão, eu sou casado com a Giovana, tenho meu pai e minha mãe de origem, é a minha programação kármica nesse aspecto. Isso também valeria para as patologias orgânicas e psicológicas, psiquiátricas, que podem ser agravadas ou atenuadas conforme o meu andamento durante a vida. Às vezes eu estou programado para passar por uma tempestade, eu passo só por uma garoa. Às vezes eu estou programado só para passar uma garoa e às vezes preciso passar por uma tempestade. E no fundo nós sabemos que todos nós passamos aquilo que nós precisamos. E também nós precisamos do que nós passamos. Nada é à toa, o velho chavão. Então, introduzindo a questão espiritual, a questão reencarnatória, ela antecede. Por isso que eu estou conversando aqui com vocês hoje. Então, nesse aspecto, que eu também posso ter prejudicado a terceiros, numa intensidade maior do que a faixa mediana de todos nós, eu posso ter gerado muitos desafetos em outras encarnações. Pessoas que eu prejudiquei direta ou indiretamente, geralmente ligado à perda da vida delas, ou ao homicídio, ou ao suicídio, muito frequente isso, a gente vê na literatura espírita, por vários autores, né? Hermínio C. Miranda, principalmente, acho. E daí, gerando esses desafetos do nosso passado, que o Espiritismo
classicamente chama de espíritos obsessores. Esses nossos desafetos de vidas passadas, eles não estão necessariamente desencarnados, eles podem já estar reencarnados, dentro até do nosso próprio núcleo familiar, e a gente nem desconfia disso. Aliás, nem é bom saber de tudo realmente, né? Então, e esses que estariam desencarnados, não haviam, então, provavelmente nos perdoado dessas situações mal resolvidas que trazemos de várias vidas passadas. E aí, na questão da esquizofrenia, principalmente, existiria em paralelo a tudo isso, vejam, meninas, né, como esse assunto é muito complexo, né? Ele vai abrindo janelas, a gente vai falando, né? A questão da sensibilidade mediúnica de cada um de nós em paralelo. É difícil essa pessoa não ter também uma legião de obsessores com ela, não é isso? É isso que você está querendo dizer. Parece que é isso. Posso Sim. pegar só um gancho da pergunta da Ana? Sim. Desculpe aí, doutor Flávio. Com relação a essa questão da influenciação espiritual, né? Nenhum de nós está livre disso, né? Já que nós somos ainda muito devedores, da nossa condição moral ainda, né? Pegando o gancho da Ana, nessa questão da obsessão, poderia o espírito desencarnado, por assim dizer, né? O obsessor, aquele que está cobrando, né? De alguma forma, o ato que foi cometido contra ele poderia piorar o quadro, ou ele poderia ser um quadro leve por causa da influenciação espiritual, esse quadro se agravar, ou ele apenas é um mantenedor desse transtorno, desse distúrbio mental? Porque, completando a perguntinha da Miriam, muita gente deve lidar com uma pessoa que sofre de psicose, né, ao seu redor, na família, por exemplo, ou a própria pessoa, não sei, e ela pensa que isso é uma questão obsessiva. Aí ela leva a pessoa numa casa espírita e busca fazer um trabalho de desobsessão. Só que aquilo, pelo que a gente acaba de entender, é uma questão orgânica também. Né? Então, não necessariamente a pessoa vai se livrar da obsessão num tratamento espiritual, por exemplo, e ela não vai chegar a uma condição de sanidade mental perfeita, é isso? Exatamente. Existe a condição clínica, neuroquímica, biológica, orgânica. Existe a questão da espiritualidade, da interferência, e, num terceiro polo, existiria a questão da sensibilidade mediúnica daquele paciente. O que a gente estuda pela Associação Médico Espírita, assim, em qualquer situação psiquiátrica, existe um componente espiritual interferindo. Sim. De uma maneira negativa, de uma influenciação que gere uma piora daquele quadro, uma desarmonia. Então, em toda situação psiquiátrica existe um componente espiritual. Agora, nem todo quadro de obsessão vai cair numa situação psiquiátrica. Ok? Eu já tive, por exemplo, uma experiência de uma moça que estava fazendo tratamento de desobsessão na casa espírita. Ela já tinha um diagnóstico médico de esquizofrenia, mas a família queria tratar, como você falou agora, Ana, como uma terapia complementar de desobsessão ao tratamento médico tradicional. Só que naquele dia que ela estava durante a desobsessão, que eu estava presente, ela estava no quadro de agitação psicomotora tão intensa que eu precisei chamar a ambulância, chamar o SAMU. Vamos dar mais um passe, vamos fazer mais uma oração, vamos fazer mais uma vibração positiva, amorosa por ela, nas melhores das intenções, tudo bem, né? Mas ela estava se batendo, se machucando, agredindo as pessoas, batendo a própria cabeça na parede. Eu falei, gente, ela está em surto psicótico, nesse momento ela precisa de medicação. Vamos chamar a ambulância, a gente avisa um familiar aqui, eu posso ir junto, vamos lá na emergência. Ela ficou internada por uns dias, porque ela saiu do seu senso crítico completamente. Ela não falava mais coisa com coisa e realmente estava fora de si. E uma pessoa, quando ela sai desse surto, ela tem consciência do que aconteceu,
ela tem condições de ela mesma procurar ajuda ou ela necessita sempre que alguém interceda? Como é que Olha, funciona isso? nem sempre ela tem consciência, porque às vezes ela fala assim, olha, parece que tomaram conta do meu corpo, eu comecei a fazer coisas que eu não queria fazer, mas eu era obrigada a fazer, como xingar, gritar, bater, agredir e assim por diante. Então tem gente que lembra, tem gente que não se lembra, dá um apagão. Realmente existem várias situações em vários graus diferentes. Nesse aspecto, então, a gente pode dizer que é como se fosse um fio desencapado. E ele leva aquele choquinho e ele é possuído por uma força maior que, às vezes, dá um apagão na sua memória. Aliás, na história da psiquiatria, o que se dizia que os doentes mentais eram possuídos pelo diabo, né? Sim. É a origem, digamos assim, de uma patologia espiritual, mas não do jeito que o espiritismo entende hoje, Uhum. mas de uma maneira arcaica, antiga, de uma época bem medieval. Hoje o espiritismo entende o que é mediunidade, o que é possessão espiritual, o que seria o quadro de obsessão, e a mediunidade não bem tratada vira obsessão, lógico. Mas a doença mental já tem um germe, uma predisposição orgânica para tal, por coisas mal resolvidas de outras encarnações, complexos de culpa, remorsos, falta de auto-perdão, e coisas que realmente a pessoa traz no seu inconsciente, ela não se perdoa, ela se fecha num quadro de uma culpa eterna. Existem essas explicações também em várias literaturas espíritas, não tem uma explicação só. Cada pessoa tem o seu histórico reencarnatório. Então, eu posso dizer que aquele paciente, se alguém tiver mediunidade para descobrir as suas vidas passadas dele, vai descobrir que cada um tem o seu currículo espiritual. E nesse aspecto vai ter a sua sintonia espiritual correspondente, como a Miriam perguntou. Então, os obsessores, eles não são causa primeira da esquizofrenia ou do surto psicótico. Eles pegam carona e faz o circo pegar fogo. Agora, uma e aí pergunta. piora o quadro. De eu passar para a Miriam, esse quadro de psicose, ele é muito comum na psiquiatria, nos consultórios? Uma pergunta. E somente a pessoa vai com terapia de desobsessão e com medicação, existe uma melhora do quadro ou a pessoa vai conviver com essa questão para toda a vida? Sim, é muito frequente. A gente acredita aí mais ou menos esquizofrenia, propriamente dito, só esquizofrenia, de 1 a 2% da população da sociedade toda, então é muita gente. Todo. Se você olhar para o Brasil, 200 milhões de habitantes, são 2 milhões de pacientes. E isso é subnotificado ou como é que funciona isso? Ou as pessoas procuram... Esses são os números oficiais, né? Com certeza deve ter muita subnotificação que passa batido, mas os números, as estatísticas oficiais são essas. Então é muita gente, né? Então, muita gente não tratada, né, também. Não tratada e não diagnosticada na hora certa, né? E que, de repente, aí cai como se fosse autista, cai como se fosse retardo mental, né? Cai em outras situações que não a esquizofrenia propriamente dita. É um quadro crônico e incurável. Então, tem nuances de melhora, nuances de piora. E assim vai com seus altos e baixos. Então, é um quadro que requer medicamento, tá? É um quadro que requer uma aceitação do transtorno pela parte do paciente, pela parte da sua família, né? Porque, digamos assim, é uma situação que gera muita dor, muita frustração naquela família, perceber que alguém tem um diagnóstico de uma doença crônica. Qualquer doença crônica é uma paulada no peito que a gente leva quando recebe a notícia, né? Então, o médico tem que ser muito humano, tratar com muita delicadeza, né? Não chamar de louco, né?
porque realmente tem muito bullying, muito sarro, e realmente a sociedade é muito cruel ainda, existe a psicofobia, não é mesmo? Então, existe o bullying, e é triste quando isso acontece, porque pode causar até caso suicídio naquele paciente. Ela já é diferente dos outros, ainda ficam tirando o sarro dela, é muito cruel tudo isso, né? Miriam, tem pergunta? Não, muitas reflexões enquanto o doutor Flávio fala. A reflexão é com relação à nossa atividade dentro do centro espírita referente ao tratamento, né, de desobsessão, né? Então, a minha pergunta seria uma primeira, né? Vou fazer Sim. logo a segunda. A primeira, doutor Flávio, para quem não é da área, do trabalhador da saúde mental, trabalhando, né, no atendimento desobsessivo, um paciente, né, que chegue com a mediunidade ostensiva, ele vai apresentar quadros, né, semelhantes. Estou perguntando agora como Miriam, como eu dentro de uma sala de tratamento desobsessivo, um paciente em surto, há algum sinal no qual eu posso fazer essa distinção? Ou é intuitivo e a gente se deixa, né, levar pela própria intuição do grupo mediúnico, né, dirigente? E a outra quando a gente vê que há umas predisposições físicas, vem com problema cardíaco, né, vem com uma má formação, mas essa questão da alteração, do desajuste a nível mental, às vezes ainda é uma coisa muito sutil para compreensão, né? E tem no livro que me chamou muita atenção, que até comentei com as meninas, né, antes, uma frase que, meu Deus, isso está dizendo muita coisa de forma muito profunda. Esses desajustes mentais seriam um retorno obrigatório assim, né? Então, achei muito interessante isso que foi colocado no livro. Será que dá um tempo ainda de explorar isso? Sim, muito boa. Realmente, assim, a casa espírita nem sempre está preparada com o seu departamento de pessoal humano, né? A lidar com situações que são adversas, como a gente está discutindo aqui, né? Então, fica aqui alguns tópicos, algum resuminho, né? Para a gente tentar perceber quando que é um transtorno psiquiátrico desse diagnóstico médico e quando seria aparentemente só a mediunidade que pode estar desequilibrada, né? Isso. Então, a mediunidade, ela não gera sofrimento psicológico com o tempo. No começo, os sintomas de mediunidade pode até ser um pouquinho parecido com o sintoma de esquizofrenia. A pessoa tem uma angústia que vem do nada, começa a ver coisas, ouvir vozes, tem intuições ou adivinhações, ela tem pesadelos, ela tem atitudes impulsivas. No comecinho, parece que é igual. E a mediunidade também começa na adolescência, e a esquizofrenia também começa na adolescência, na mesma idade. Então, quanto mais cedo a gente conseguir pegar o que é um, o que é o outro, melhor para aquele paciente, melhor para aquela família, lógico, né? Então, as experiências espirituais, com o tempo, a pessoa vai educando hora e local para acontecer, né? Então, eu tenho mediunidade 24 horas por dia, tenho sensibilidade 24 horas por dia, mas eu não vou me deixar tomar por nenhum espírito na minha casa, no trânsito, no meu trabalho e assim por diante. Na casa, eu posso até ter uma percepção espiritual fora do centro espírita, mas eu vou deixar aflorar a psicografia ou a psicofonia, seja o que tipo de mediunidade for, na hora e local apropriado. Eu vou fazer curso, eu vou estudar, vou tentar entender, eu vou dar alguns passos para que eu possa conviver com a mediunidade e não ter um sofrimento psicológico com ela. Eu não posso perder a minha qualidade de vida por conta da minha mediunidade. Na esquizofrenia, a pessoa vai perdendo a qualidade de vida porque o seu raciocínio lúcido intelectual vai se deteriorando. Por isso que é o título desse capítulo, quando a mente vai
desagregando, parece que enferrujando, né? Vai entrando, digamos, a bioquímica do cérebro vai desencaixando onde ia bonitinho até um determinado momento e para de ter aquela reação bioquímica, tanto é que eu tenho que ter o remédio para fazer isso aqui encaixar de novo, entre aspas, de uma maneira figurativa. A parte bioquímica é muito dinâmica e não tem espaço físico, né? Tudo em espaço virtual, né? Eu só fiz assim uma analogia de encaixar uma chave na fechadura. E aí o sistema neuroquímico funcionar fisiologicamente, não patologicamente, né? A mediunidade, se ela estiver equilibrada, ela não vai gerar, digamos assim, prejuízo social, prejuízo ocupacional. A pessoa vai conseguir se desenvolver ao longo de uma vida. Aquele filme Uma Mente Brilhante, que vocês Era viram? esse que eu estava tentando lembrar, Miriam. Uma mente Vocês viram? brilhante. Sim, Então, é um eu vi. quadro de esquizofrenia, de um professor de matemática, e não vou dar spoiler do filme, né? Não posso, né? Ele é Muita antigo, acho que gente... a maioria já assistiu. Enfim, a história de um homem que casou, estudou, e desde um determinado momento da sua vida, ele tinha pistas, ele saía da realidade. Mas ele foi convivendo até o momento que ele dissociou completamente. E Aliás, criou toda... Oi? é uma história real de Uma história um... real, isso. E criou toda aquela celeuma da parte do comportamento, né? O que ele achava que ele acreditava não era a realidade absoluta e assim por diante. É uma história muito bonita. Fica uma sugestão aqui. O filme não tem nada a ver com o espiritismo, nem cita, mas é o caso clássico da esquizofrenia, aonde ele conseguiu se desenvolver intelectualmente. Nem todos conseguem. Muitos param antes do caminho, né? Então, o ato mediúnico também tem uma duração de curta experiência. Então, ocorre na casa espírita das 20 horas até as 22. Saiu de lá, muda a chavinha, acabou. Então, a atitude crítica, o paciente sempre deve ter. Quem tem esquizofrenia, ele vai perdendo o senso crítico. Então, às vezes, ele vai ser inconveniente, ele vai falar mais alto, ele às vezes não vai falar uma coisa correta, pode ser meio grosseiro até, meio áspero, indelicado, porque ele traz uma agressividade instinta de várias vidas passadas. O esquizofrênico, ele tem assim uma tendência a ser uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento. Ele não faz de propósito, mas é do seu acumulado de vidas sucessivas. Tá? A mediunidade, ela gera um convívio social, uma vida compatível de interação. O esquizofrênico vai saindo do convívio social, ele vai ter um isolamento social muito importante. E as pessoas vão perdendo a paciência com ele. A família perde a paciência, tanto é que no máximo fica 1 ou 2 cuidando desse paciente ao longo da sua vida adulta. A maioria não tem paciência, atribui a terceiros, né? Doutor Flávio, e essa questão que a pessoa nasce, né, da esquizofrenia, ela está preparando aquele corpo para uma próxima existência, tanto a Sim, nível perispiritual como a nível emocional? sem dúvida nenhuma, né? Para que a pessoa volte numa outra existência de uma forma melhor? Perfeitamente, graças a Deus. Deus é amor e a vida é eterna, né? Então a gente não está fazendo julgamento, não somos juízes, a gente está entendendo uma situação. E às vezes acontece muito perto de nós, na nossa família, inclusive. Nós não somos perfeitos, estamos tentando aprender com a doutrina espírita. E a doutrina nos explica exatamente isso, como você falou, Ana. Existe uma drenagem das doenças. A doença é um caminho para a recuperação do certo, a recuperação do bem. É difícil a gente entender isso no primeiro momento, porque são dramas que as pessoas passam, as famílias,
E a gente não está desqualificando absolutamente a dor de ninguém. Mas a doença geralmente é um caminho, isso cabe a qualquer situação de doença orgânica e mental, para um ajuste, às vezes mais intenso, às vezes mais fino, para realmente limpar o perispírito, para chegar no corpo físico, no caso aqui é o nosso cérebro, que veio com essa característica bioquímica de não encaixar direitinho lá os neurotransmissores, e os remédios tentam acomodar essa bioquímica devagarinho, né? Ao longo de uma vida toda, ok? E a partir daí, a gente vai compreender que pela misericórdia divina, a grandíssima maioria vai ter, em uma outra oportunidade encarnatória, uma situação de muito mais leveza, bem-estar e conforto. Porque a misericórdia, ela é uma atitude 24 horas por parte do nosso Deus. A gente que às vezes não enxerga ou não percebe. Então, as situações são dramáticas? São. Mas se a gente compreender um pouquinho que elas são passageiras, pelo infinito da vida lá para trás, o infinito da vida lá para frente, nós não somos nada e Deus é tudo. E eu não tenho nada, e se eu tenho Deus, eu já tenho tudo, entendeu? Se a gente começa a ter essa compreensão, aos pouquinhos, não é fácil, até falando por mim mesmo, quando a gente passa um perrengue, a gente fica nervoso, a gente estressa, imagine uma doença crônica do que a gente está conversando, que é uma doença mental, né, que gera grandes perdas, assim, né? A gente vê mãezinhas ou paizinhos que sofrem vendo os filhos dos outros saudáveis e o filho dela não. Sim. E é difícil a família encarar como uma questão, às vezes, reencarnatória, né? Porque é difícil a gente acreditar que tem um passado aí não muito bonito, né? Nem um pouco bonito, que está prejudicando essa atual encarnação. E aí nós estamos aqui mais 3, 4 minutos. Miriam e Thelma, querem fazer alguma pergunta? Eu acho não sei se era nessa direção que você ia comentar, né? Mas se há havendo, né, a gente sabe que há uma reprogramação reencarnatória, numa situação dessa, já que esses desajustes não é da presente, né? Ela é uma força acumulativa de atitudes desajustadas que a gente tem. Queria saber com o Dr. Flávio que mudanças, né, esse paciente, entre uma vida e outra, ele pode conseguir fazer com um pouquinho mais de lucidez. Que mudanças é necessário para que ele consiga superar e, com o tempo, curar-se, né? Curar-se da psicose? Era isso, Ana? Olha só, a mudança é praticar o bem. Então, os pacientes, eu trabalho em CAPS pela prefeitura, né? Aqui em São Vicente, a cidade vizinha. O que a gente tenta devagarinho fazer? Trazer aquele paciente para uma atividade ocupacional para o bem. Seja servir alguma coisa, praticar um gesto que ele consiga compreender que ele gerou o bem-estar em alguém. E ele se sentir bem por ter gerado o bem-estar em alguém. Então, socializar aquele paciente, não tirar sarro dele. Se ele falar para você, olha, estou vendo um elefante cor-de-rosa de bolinhas verdes ali no canto daquela parede. Você fala, olha, eu acredito que você está vendo isso. Nunca tirar sarro. Então, em vida, Miriam, encarnado, colocar isso de fazer o bem. Um trabalho caritativo, por exemplo. Por exemplo, a gente vai fazer a noite da pizza. A gente vai fazer a festinha junina lá no CAPES. Então, ele vai ajudar a servir os docinhos, servir a água. E a gente vai sorrir, vai dar beijo, vai dar abraço. O amor, né, salva a multidão de pecados. E a partir dessa socialização, aprender a amar e ser amado.
Claro que é água mole e pedra dura, não tenho dúvida disso. E no plano espiritual, no período intervidas, como você disse, a mesma coisa. Só que lá no período intervidas, ele lembra de tudo que ele fez do passado. Aqui encarnado tem a vantagem de não se lembrar, então aqui é mais fácil. Então, quando a gente socializa e humaniza a saúde mental, é um grande caminho, sem deixar o remédio, sem deixar a urgência, sem deixar de internar quando precisa. Não é isso. Eu não vou tratar com água benta quando preciso de um antipsicótico, né? Eu posso até dar água benta, mas eu vou dar o remedinho também. Okay? Então, nesse aspecto, é sempre trazer aquele paciente, e de preferência a família junto, para uma convivência que gere bem-estar. Aí vale qualquer sociedade de bairro, vale o CAPES da prefeitura, vale a Igreja Católica, vale a Casa Espírita, vale a Igreja Evangélica, vale uma ONG, vale qualquer situação que gere a corrente do bem, entendeu? E tirar aquele estigma de que esse paciente não pode colaborar em absolutamente nada com os outros, mas ele pode sim. Na verdade, a gente vê como um coitado, não é um coitado. Todos nós temos um arquivo, um passado, deve ser respeitado. Mas é um espírito que pode desenvolver uma potencialidadezinha ou outra para o bem. E aí, 1000 exemplos de condutas que ele se sinta assim, perto da gente. Certo. Entendeu? E não assim, e não com distância. E para quem for espírita, vale a pena o tratamento espiritual, desobsessivo? Olha, se a pessoa quiser e aceitar, nada que impeça. Pode até fazer tratamento à distância, né? Para os espíritos não tem geografia, né? Isso aí é um complemento. Uhum. Então, a mediunidade em si, se o paciente tiver só a mediunidade, também precisa estudo e disciplina. Eu vou desenvolver a mediunidade no paciente esquizofrênico? Não, não posso, porque eu posso sobreexcitar a mente dele. Uhum. E aí induzi-lo a um surto ali perto, logo em seguida. Então, quem tem doença mental não vai ser estimulado a desenvolvimento mediúnico. Ele vai ser estimulado a ler, a ouvir uma palestra, a participar, se for espírita, lá da noite da pizza do centro espírita, né? Ele vai ajudar a servir os refrigerantes, ele vai ajudar em alguma coisa. Agora, o desenvolvimento mediúnico, a pessoa preferencialmente tem que estar com a sua consciência plena, na sua lucidez plena, entre aspas, normal, né? Para que possa potencializar o que ele tem que desenvolver com a sua mediunidade. Gente, esse assunto é fantástico, né? Muita informação, uma coisa nova para nós. A gente já trouxe aqui vários outros psicólogos e psiquiatras da AME, falando sobre uma porção de outras questões mentais, mas a psicose a gente nunca tinha tratado. É um assunto muito vasto. O seu artigo está excelente, seu e da Giovana. A gente leu e está cheio de citações, tem muita coisa baseada no espírito André Luiz, né? Que é aquele autor da série No Mundo Espiritual, através do Chico Xavier. Então, a gente convida todo mundo a ler esse livro, Psiquiatria Iluminada. A gente já leu vários outros capítulos e trouxemos os autores aqui, está lá na nossa playlist. Então, só podemos agradecer, né, doutor Flávio, pela sua presença, os seus esclarecimentos. Miriam e Thelma também, muito obrigada. E se vocês gostaram desse conteúdo, não deixem de compartilhar, tem muita gente que pode se beneficiar dessas informações aqui trazidas pelo Dr. Flávio. Não deixem de dar o seu like e também comentar com a gente e inscrevam-se no canal da Comunhão Espírita de Brasília no YouTube. Dr. Flávio, muito agradecida, Miriam e Thelma também, e a todos vocês que estiveram conosco, até a próxima quinta, e muito obrigada. Tchau.